Bem-vindos ao Globaliza, seu canal. Hoje, contando com a participação do professor Rodrigo Machado, vai dividir conosco um pouco a experiência da vivência na questão ligada a marcas e patentes. Como vai, Rodrigo? Oi, Fábio, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Primeiramente eu quero agradecer aí o seu convite. Eu acho que a gente pode conversar bastante coisa aí interessante sobre esse assunto, né? É um prazer estar aqui com você. Nós é que ficamos muito orgulhosos de estar contando com você aqui um assunto tão importante. Acho que aquilo que a gente conversou um pouco, né? A criação das marcas, a evolução das marcas, também está ligado à evolução de um país. Fala um pouco para a gente, Rodrigo, explica aí para o nosso amigo internauta o que é uma marca, o que é uma patente, o que é uma propriedade industrial, qual a diferença entre esses elementos? Então, Fábio, acho que a gente tem que contextualizar isso da seguinte maneira. Existe um campo que ele é mais amplo, que seria da propriedade intelectual. A propriedade intelectual é aquilo que abrange todo tipo de criação, né? Inclui o direito autoral, inclui a propriedade industrial, né? A propriedade intelectual é algo mais amplo. A propriedade industrial está inserida dentro da propriedade intelectual, né? Então, a propriedade industrial, que é um subconjunto, né, vamos dizer assim, da propriedade intelectual, a propriedade industrial inclui marcas, patentes, né, modelos de utilidade, e existe fora, né, dessa propriedade industrial, existe também os direitos de autor, né, o pessoal que escreve livro, faz obras artísticas, né. Então, existem dois subconjuntos dentro da propriedade intelectual, né. Então, assim, só resumindo, os direitos de autor, né, que é o pessoal que escreve livro, faz obras artísticas, né, quadro, música, essas coisas todas, o sistema de proteção deles é em outro lugar. Se for, por exemplo, música, né, ele pode fazer a proteção dele na Escola Nacional, né, da UFRJ, Escola de Música da UFRJ. Se for, por exemplo, um livro, ele pode fazer essa proteção na Biblioteca Nacional. Existem outros lugares, né, outras entidades que podem fazer esse registro, né? Mas o normal é que seja na Biblioteca Nacional para livros, música na Escola de Música da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, né? E se forem obras artísticas na Escola de Belas Artes da UFRJ, né? E a propriedade industrial, ela é protegida, né? O processo é feito no INPI, né? Que é no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Lá a gente consegue fazer depósito, né? Fazer pedidos, né? Vamos dizer assim, não depósito, né? Pedidos de marcas, patentes, modelos de utilidade, né? As marcas é aquilo que a gente já conhece, né? São elementos que representam um determinado produto ou um determinado serviço, né? Coca-Cola, IBM, né? Samsung, isso tudo são marcas. As marcas elas podem ser nominativas, né? Como a Coca-Cola, ou simplesmente figurativas, né? Se você, por exemplo, olhar aquela a, a Apple, né? A Apple ela tem, né, uma figura, né, daquela maçã que você já sabe, só de olhar, que é aquela marca. A Nike, né? A Nike também tem, parece um raio, né? Aquele desenho da Nike, você não vê nada escrito Nike ali. Mas só de você bater o olho, você já sabe que é uma marca da Nike. Então, a marca ela pode ser nominativa ou figurativa, né? Existe também marca olfativa, existem outras marcas, até marca sonora, né? Por exemplo, o ronco do motor da Ferrari é uma marca, né? Aquele ronco, até algum tempo atrás, ele era único, né? Bom, mas isso daí é uma coisa, né? E aí, no caso, as patentes e os modelos de utilidade
são aqueles desenvolvimentos que estão relacionados a uma aplicação industrial, né? No caso das patentes, são invenções. Né? Um telefone é uma patente, uma lâmpada é uma patente. E o modelo de utilidade é um aprimoramento daquela invenção. Né? Vamos dizer, um telefone foi inventado lá no século XVIII, XIX, eu realmente não recordo a data, né? Ele foi criado lá por Graham Bell, né? Então tem lá a patente de Graham Bell, mas aí veio o telefone a disco, veio o telefone sem fio, veio o telefone celular. Isso tudo, se você parar para pensar, são modelos de utilidade, né? Porque a essência do telefone já tinha sido criada, né? Então houve um aprimoramento daquele equipamento, né? Que é denominado modelo de utilidade, mas que também é protegido dentro do direito da propriedade industrial. Interessante. E você fez a referência muito legal, que é a questão do conhecimento humano, da inventividade humana, quer seja em letras de música, fotografias, gravuras, obras literárias, que você tem a proteção do direito enquanto o autor. E aqui nós temos uma outra vinculação ligada ao uso, por vezes comercial, industrial, para a pessoa ser identificada pelo seu público. Ou seja, é uma marca que a distingue no universo. Esse é o caminho, Rodrigo? Sim, claro, porque assim, na verdade a marca é um bem intangível, né? Por exemplo, você tem uma ideia, a marca é algo bem particular, né? A gente até pensa, porque eu sou do ramo da tecnologia, eu sou engenheiro, né? Então, quando eu, na época, eu fui estagiário, né, no INPI, eu orientei trabalhos de conclusão de curso nessa área de propriedade industrial, principalmente na área de patentes, né? Então, o pessoal da tecnologia, da engenharia e etc., das ciências exatas, né, eles acabam ficando muito ali naquela seara das patentes e dos modelos de utilidade. Né? Mas, indo para as marcas, a marca é um bem intangível assim, que a gente não tem noção de quanto vale uma marca. Né? Por exemplo, você tem uma ideia, o Mickey Mouse é uma marca que, pela Forbes, isso daí é uma notícia antiga que eu estou te dando, tá? Porque hoje eu não sei quanto vale. Mas há algum tempo atrás, alguns anos atrás, a estimativa só do Mickey Mouse era de 6 bilhões de dólares. Entendeu? Assim, se você pudesse quantificar o valor da marca Mickey Mouse era de 6 bilhões de dólares, né? E, assim, uma coisa interessante também, que acho que vale a pena a gente comentar, né? É que isso tudo tem prazo, né? As patentes, ela tem um prazo, né, para você explorar, e as marcas também, o prazo das patentes são 20 anos, de modelos de utilidade são 15 anos e das marcas são 10 anos, né? E os direitos de autor são 70 anos após a morte, né, do autor, né? Então, assim, é um direito que a pessoa tem, que ela está vinculada ao tempo e está vinculada ao território, né? Porque tanto as marcas quanto as patentes, quanto os modelos de utilidade, né? Além do prazo, elas são válidas onde você protege, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né? Se eu inventar alguma coisa aqui no Brasil, eu tenho que proteger aqui no Brasil e em todos os países que eu pretendo ser, entre aspas, o dono daquela invenção ou daquela marca, né? Então, o que vale é o critério da anterioridade. Se eu invento um protótipo, uma marca hoje, protejo só aqui no Brasil, e daqui a 2 anos alguém inventa a mesma coisa lá na França e protege lá na França, ela vai ser o dono dessa invenção, dessa marca lá na França. Mas aí como é que eu faço para eu me respaldar? Para me respaldar, eu protejo no Brasil e protejo em todos os países, né? No caso, é comum, né? A gente proteger em toda a América, todo o continente americano, toda a comunidade europeia e na comunidade asiática, né? Que são os continentes que mais produzem ciência, tecnologia, marcas, etc., né?
Eu não tenho tanta experiência no que tange a patentes industriais. Feito marcário, eu tenho alguma vivência, já consegui depositar, ter o deferimento do arquivamento de algumas marcas. Acho que é importante, e eu queria ouvir você um pouco sobre isso, Rodrigo, que a marca ele é um bem intangível, mas como você colocou agora, ele agrega valor. Então, eu posso, né, simplesmente vendo uma marca famosa, sem ter o licenciamento, explorar, reproduzir aquela marca, ou estou suscetível a algum tipo de sanção? Assim, a marca, ela tem um... Quando você faz a proteção de uma marca, né, ela, você, entre aspas, é o dono daquilo, né? Ou a empresa, ou a pessoa que fez aquela proteção, né? Então, assim, uma terceira pessoa, ela não pode usufruir, né? Ela não pode explorar aquela marca sem autorização, né? De quem realmente a criou e nem induzir ao erro, né? Porque você pode muito bem criar um logotipo ou um nome muito semelhante que cause confusão ao consumidor, né? E aí realmente é usar de má fé, né? E aí pode acarretar em alguma dor de cabeça para aquela pessoa que não pediu essa autorização, né? O que eu acho curioso às vezes é que eu vejo assim muito pessoal de marketing, né, criando só um adendo, né? Não tem nem exatamente a ver. Quer dizer, até tem a ver, né? Mas não é exatamente o que você me perguntou, mas eu vejo muito pessoal de publicidade, marketing, né? Criando logotipos, criando marcas, etc. Eu só não sei se essas pessoas, claro, não vou generalizar, né? Mas eu não sei se essas pessoas têm esse cuidado de buscar as anterioridades, buscar para ver se tem algo igual ou muito parecido, porque o muito parecido às vezes é suficiente para dar uma dupla interpretação, criar uma certa confusão, né? Principalmente se for no mesmo ramo, né? Eu já vi, por exemplo, nomes, por exemplo, de uma roupa, né? De uma confecção no restaurante. Não parece ser tão ilegítimo, não parece que seja algo que vai ter problemas, né? Mas se for dentro de um mesmo nicho, de um mesmo mercado, eu acho que pode ser bem complicado, pode dar algum problema para quem fizer isso, né? O processo de reconhecimento da marca, você vai estabelecer qual a categoria que aquele seu produto ou seu serviço ele preenche. Rodrigo, é você que tem uma vivência aí antiga, já estagiou no INPI, acompanhou esse desenvolvimento. Hoje, o processo de depósito de uma marca, ele está igual à origem, melhorou, ele progrediu? Como é que está isso? Assim, melhorou bastante, né? Se você for olhar, você tem uma ideia, na época que eu fui estagiário, foi em 2003, não sei exatamente a data, 2002, 2003, que eu fiz faculdade de 2000 a 2006, então deve ter sido 2003, 2004 que eu devo ter feito estágio, né? E era tudo no papel, né? Era tudo no papel, computador, assim, né? Hoje você tem como fazer depósitos, né? Pedidos, né? Tanto de marca, patentes, pelo próprio site do INPI, né? Existe o iMarcas e o iPatentes, né? Tanto um quanto o outro você pode fazer os depósitos, né? Você clica ali, é simples, né? Qualquer um pode fazer, né? É só clicar ali, preencher o cadastro, né? Nome, identidade, CPF, endereço, CNPJ, se for o caso, pagar uma guia de recolhimento da União, tudo é pago, né? A marca hoje, acho que se não me falha a memória, está em torno de R$ 142, R$ 142 para dar entrada, né? Claro que sempre existem aquelas outras taxas, né? Que aparecem no decorrer do processo, né? Se cair em alguma exigência, etc. e tal, sempre tem aquelas taxas além, né? Mas não é nada absurdo, né? Com um microempresário, né? Um pequeno empresário querendo fazer um investimento desse, que é muito válido, né? Que confere credibilidade, confere uma proteção, eu acho que vale muito a pena. E está muito mais fácil hoje, né?
E idem para patentes, né? O processo ele é online hoje, né? Então a burocracia tá menos burocrático, né? Eu acho que o grande problema, Fábio, é o que eles chamam de backlog, né? Porque é muito pedido e pouco avaliador para tanto pedido, entendeu? Quem vai avaliar é o funcionário que está lá, né? Você vê que não tem concurso do INPI há um bom tempo, né? Alguns anos, né? Que a gente não vê concurso. Por mais informatizado que esteja o negócio, acaba alguém depositando hoje, fazendo pedido hoje, e a coisa pode demorar em 1 ano, 2 anos, né? Ainda para chegar finalmente do processo, né? De toda forma, aquele que dá o pontapé inicial, que faz pelo depósito, ele já goza de uma certa proteção. Que ainda que uma outra pessoa venha a tentar um processo similar, o dele é anterior, ainda que não tenha sido deferido. Sim, sim, sim. Tanto para marcas quanto para patentes, né? Do momento que você faz o depósito ali, né? Você marca o teu território, né? Você já, entre aspas, já tem um certo respaldo ali, uma certa proteção, né? Porque se chegar uma outra pessoa, né? Ou uma outra pessoa que eu digo, uma pessoa física ou jurídica, né? Tanto faz, né? Chegar com algo posterior ao seu processo, né? O seu processo já conta como uma anterioridade, né? Ainda que não tenha sido deferido, né? É claro que se você não for deferido, que é uma coisa que pode acontecer, aquela pessoa que posteriormente depositou, ela pode vir a ser deferida, né? Porque às vezes são detalhes entre um pedido e outro, né? Que faz toda a diferença, mas você já tem ali uma expectativa, né, de proteção quando você dá entrada num processo desse no INPI, ou seja para marca, para patente, enfim. Não, perfeito. Rodrigo, é possível que um sujeito, um empreendedor, hoje em dia se discute muito a questão do empreendedor, comece a trabalhar determinado produto, determinada marca no seu estabelecimento, mas não tenha tido a preocupação de fazer o depósito perante ao Instituto Nacional de Constitucional. Ele pode, em algum momento, perder o direito de usar a marca que ele criou? Olha, Fábio, assim, legalmente falando, eu não vou te dizer que eu tenho absoluta certeza disso, mas assim, ao pé da letra, a pessoa cria alguma coisa, né, e não protege, que é uma coisa muito comum, né? Se alguém criar exatamente o que ela fez, né, e proteger, né, fizer a formalização disso, eu acredito que essa pessoa que vai ter o depósito posterior vai ser a dona da marca ou da patente, né? Então, ela teoricamente, passando a ser a dona, eu acredito que seria um tanto oneroso, um tanto trabalhoso para quem criou primeiro, né? Provar isso, né? Porque o registro ele serve para isso, para provar que você foi o primeiro. Se ela criou antes e não protegeu, ela não tem prova nenhuma de que ela foi a primeira. Ela vai chegar lá e vai falar, mas eu criei primeiro. Aí ele vai perguntar, prova que você criou primeiro. Então, assim, eu acho um pouco complicado. Eu acho que é meio difícil nessa situação a pessoa se defender, né? Agora, é claro que também carece de uma fiscalização, né? Assim, se eu, como uma pessoa física, né, tiver uma lojinha pequena, né, colocar um nome de uma determinada marca, não que isso seja correto, aí entra a questão da fiscalização, né? Quem vai fiscalizar isso? Quem vai correr atrás desse pequeno, né? O cara que é da marca grande, né, que depositou posteriormente, que é o dono da marca, ele está preocupado em correr atrás desse pequeno, ele vai encontrar esse pequeno. Então, assim, existe aquele efeito, o efeito legal, né? E existe o efeito prático da coisa, né? Mas, teoricamente,
se o dono do negócio, da marca ou da patente é quem faz o primeiro registro, né? Eu acho que é muito importante isso, Rodrigo, porque não tanto para os alunos de direito, para os advogados, que já conhecem a lei, podem não ter vivência, mas sabem que existe, sabem da preocupação de buscar esse registro. Mas eu acho que os demais profissionais, os inventores, no caso das patentes, os empresários, no caso das marcas, precisam ter essa consciência da proteção, porque está ligado aí, você colocou muito bem, a um direito imaterial e que gera e tem valor. Você sugeriu aí a questão da marca do Mickey Mouse ou da própria Disney, são marcas que, independente do acervo físico, elas já têm um enorme valor agregado. No Brasil e no exterior, o Brasil hoje está entre os top 5 dos países que protegem as suas marcas e suas patentes? Não está. Então, não está, infelizmente não está, mas a boa notícia é que houve um crescimento muito grande nos últimos 20 anos. Se você for observar empresas como a Petrobras, né, e outras multinacionais, né, empresas brasileiras, né, grandes empresas, né, grandes conglomerados, eles têm feito proteção, né, dos seus produtos, né, via patente, né? Mas o Brasil não está no top 5. O top 5 ele é dominado pelos Estados Unidos, assim, de uma forma geral, né? Vamos dizer, quantitativamente falando. Porque existe uma coisa, existe o quantitativo global e existe os nichos, né? Vamos dizer. No global, os Estados Unidos domina, né? Aí seguido por Japão, China, não necessariamente nessa ordem, mas seguido ali bem atrás, ligeiramente atrás dos Estados Unidos, vem a Alemanha, China, Japão, França, Coreia, né? Então, assim, são esses países que estão ali dominando. Índia, né, que está crescendo muito, crescendo até mais do que o Brasil em termos de quantidade, né? O Brasil está crescendo muito, mas muito longe do ideal. Por quê? Foi o que eu até comentei num outro evento. A lei brasileira é de 96, a Lei 9.279, que é a LPI, Lei da Propriedade Industrial, ela é uma lei muito recente, de 96. Não existia no Brasil, antes dessa data, uma cultura muito forte sobre marcas, patentes e etc., né? Direito de autor, enfim. Já existiam leis, né? Mas não uma lei tão bem, vamos dizer, eu vou até arriscar aqui, Fábio, se você quiser você me corrija, mas tão bem escrita, tão bem feita como essa. Eu não sei se ela é bem feita, mas de fato ela é muito mais completa e muito melhor do que o que tinha antes. Ela é muito mais bem detalhada. Mas eu não vou entrar no mérito se ela é bem feita ou bem escrita, enfim. Mas a partir dessa lei de 96, as coisas ficaram muito mais, vamos dizer, populares, né? Hoje, você tem uma ideia, quando eu era estudante e fazia estágio, as pessoas nem sabiam o que eu fazia. Pô, o que você faz lá na NPI? Hoje é muito comum. Hoje nós temos os NITs, que são os Núcleos de Inovação Tecnológica, dentro das grandes universidades brasileiras, USP, Unicamp, entre outros institutos de pesquisa como o Fiocruz, enfim, o CETEM, né? Tem outros institutos aí assim, que tem os NITs, Núcleos de Inovação Tecnológica, que são grupos, né? São núcleos dentro desses institutos que são específicos para desenvolver, né, a parte toda documental, para dar entrada em patentes dentro do INPI. Né? Então, a preocupação hoje é muito grande, é muito maior, está crescendo muito mais. Né? E isso daí é muito importante, Fábio. Vou até aproveitar, já que você comentou, isso daí é um dos indicadores de desenvolvimento de um país. É só você olhar. Os países mais desenvolvidos são aqueles que têm a maior quantidade, né, de patentes depositadas e concedidas. E você vê o ranking aí, Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, né? E o curioso é que a China é um dos países, é o país que tem a maior quantidade de depósitos. Então, isso é uma coisa muito interessante,
que a patente concedida, ela já te dá uma amostra do que o país tem. A concessão, o que é concedido, é aquilo que você já tem. E o depósito é aquilo que você vai ter um dia. Então, os Estados Unidos têm muito mais patentes do que a China. Mas, em termos de depósito, a China tem muito mais do que os Estados Unidos. E são dados do SPTO, né, que é o banco de dados americano, né, e também dados do SpaceNet, que é o banco de dados de patentes europeu, da Comunidade Europeia. Na maior parte dos casos, você vê que a China ela tem uma quantidade de depósitos, ou seja, num futuro próximo, num futuro breve, né, ela provavelmente vai dominar esse ranking, né, de patentes concedidas, né, porque essas patentes que são depositadas um dia serão concedidas. Claro, algumas não serão concedidas, mas a grande parte provavelmente será concedida. Então você percebe eu não sei nem se é o termo mais adequado, uma guerra fria, né, entre Estados Unidos e China, né, como você tem nas Olimpíadas, né, entre os atletas, né. Se você parar para perceber, sempre existe uma disputa, uma guerra fria entre Estados Unidos e China, né, inclusive nesse quesito aí de quantitativo de patentes, né. Quem domina qual mercado, né? Então, isso daí mexe com tudo, né? Mexe com o mercado, com indústria, com investimento, bolsa de valores, mexe com tudo. Nenhum investidor vai querer colocar dinheiro num país que não tem perspectiva de crescimento, né? E aí é um ponto que você falou, Rodrigo, eu achei muito interessante. O Brasil, embora seja um celeiro, né, vez por outra, a gente tem aí brasileiros trabalhando na NASA, agências europeias, na Ásia. A falta de investimento dos governos em todos os níveis, estadual, federal, municipal, desde a base universitária, você percebe nos Estados Unidos muitas indústrias de fomento, muitas aceleradoras, estão lá nas faculdades e você começa a ver esse trabalho intenso lá de patentes sendo geradas em todo nível de indústrias. Então, quanto mais o país investe na educação, isso vai repercutir, de certa forma, diretamente proporcional na quantidade de patentes produzidas. Agora, um detalhe, eu percebo aí uma mudança de mentalidade do brasileiro com essa facilitação da legislação. Aí eu vejo um ponto também que era represado pelo direito, que era dificuldade, normas confusas. Você pega hoje um microempreendedor com a facilidade de poder ter o seu CNPJ em 15 minutos, você pega lá um barbeiro, uma pequena loja que vende perfumes, já no INPI, já reservando a sua marca. Quantas barbearias, quanto pessoal que trabalha aí com unhas, corte de unhas, manicures, pedicures, já tendo a preocupação de proteger a sua marca, porque percebe o valor que ela pode ter no seu contato, no seu reconhecimento com o público. Amanhã ou depois podendo até ser uma franquia. Exatamente. Assim, eu acho que o Brasil, particularmente, é um país muito capacitado. As pessoas são muito capacitadas, né? Como você mesmo falou. Tem profissional espalhado no mundo inteiro, são professores espalhados no mundo inteiro, são a medicina brasileira, né? Em vários ramos, né? Ela é referência em vários países do mundo, né? O Brasil é a maior tecnologia, uma das maiores tecnologias na área de exploração de petróleo em alto mar, né, que é exploração de petróleo offshore, né, aviões de pequeno porte. O Brasil é um país, pelo menos sempre foi, né, muito qualificado tecnicamente nessa área. Então, assim, os países eles têm umas particularidades, né, que elas devem ser aproveitadas. Algumas particularidades até que a gente até desconhece. Por exemplo, há pouco tempo eu fui saber que a Índia e a África do Sul são países muito desenvolvidos na área da indústria nuclear, né? Israel é um país muito desenvolvido tecnologicamente, né? Se você buscar as invenções, né, israelenses, né? Você vê aí na área de informática, de telecomunicações,
Você nem imaginava, né, que eram israelenses, né? Fax modem, né? Que na época, nos anos 90, a gente utilizava para conectar a internet, né? Então, assim, eu acho que o Brasil produz ciência, né? Mas essa ciência ela precisa ser convertida em tecnologia. Então, tem que sair do papel da ciência, tem que sair do papel das teses de doutorado, das dissertações de mestrado, tem que sair desse papel e virar tecnologia. Mas para sair desse papel e virar tecnologia, ou seja, você vê que existe aí um intervalo entre a ciência e a tecnologia, né? Você produz ciência, né? Para você depois produzir a tecnologia, né? Sem ciência você não tem tecnologia. Mas, em compensação, para você ter esse salto, você sair da ciência para a tecnologia, você precisa de investimento, né? Investimento esse que, sem fazer juízo de valor, né? Não vamos discutir aqui questões políticas, né? Mas isso daí é o quê? É incentivo que deve vir do governo, não só do atual, como dos outros, né? Então, e dos que virão também, né? Então, tem que ter um fomento para sair desse papel, né? Dessa que é a ciência, que é muito importante, que é a base dessa tecnologia. E a ciência, ela gera a base da tecnologia, mas a tecnologia é que vai gerar o dinheiro. Ela que vai gerar a produção em série, ela que vai produzir, ela que vai gerar produtos da indústria que serão vendidos para o exterior, vendidos para o mercado nacional. Então, assim, né, eu acho que a cultura a gente já está criando, né? Falta tirar essa cultura do papel, né? Fomentar essa cultura, né? Você falando, eu lembrei aqui, assim, a gente pode pensar em diversos exemplos, diversos paradigmas, casos, né, cases de sucesso no Brasil, e aí, de pronto, assim, vem dois orgulhos, que é a Embraer e a Petrobras, né? Uma no setor aeronáutico, a outra líder em prospecção em águas profundas. Enfim, acho que a gente está no caminho. O investimento em educação, que aí vai gerar ciência e tecnologia, é uma necessidade. Eu acho que concordo com você, nós temos mazelas aí, não atribuídas exclusivamente a esse governo, mas é realmente uma herança que a gente tem que romper e buscar evoluir e investir cada vez mais. Rodrigo, eu estou sendo avisado pela produção, que a gente inclusive já estourou o nosso tempo de hoje, é porque o papo foi agradável, o papo foi muito importante. Eu queria deixar para você para a saudação final. Fábio, obrigado aí pelo convite. Eu estou sempre à disposição aí. Eu acho que essa iniciativa, né, sua, ou do grupo que está envolvido com esse projeto, é o que falta, né? Quer dizer, nós já temos, né? Acho que por causa, né, dessa pandemia aí que a gente está vivendo, né, as pessoas estão se mobilizando mais nesse sentido, né? Mas eu acho que não precisava, né, acontecer uma tragédia tão grande como essa no mundo, né, para as pessoas tomarem uma iniciativa tão boa, tão interessante como essa que você está tomando, né? Eu estou sempre à disposição. Eu acho que, só para encerrar, é um mercado que é grande, né? Mas não é de um dia para o outro que a gente entra. Tem que ter muito conhecimento da lei, tem que conhecer muito bem, tem que ler muito bem inglês. A segunda língua, que já era uma necessidade dentro dessa área, é mais do que uma necessidade, né? Uma exigência primordial. Traduzir do português para o inglês, inglês para o português, pessoal da engenharia, da física, da química, da biologia. Eu só vou dar uma dica aqui, né? O pessoal que vai assistir. Se você procurar no Google os principais escritórios de patentes do Brasil, eu não vou citar nomes porque eu não vou ficar fazendo propaganda de escritório nenhum, nem ter autorização para isso, né? Mas o pessoal que estiver interessado em buscar por esses escritórios e entrar no corpo técnico do escritório, ele vai ver lá entre advogados, contadores, tradutores, vai ver biólogo, vai ver engenheiro farmacêutico, vai ver engenheiro mecânico, civil, engenheiro químico, físico, vai ver tudo quanto é gente
de tudo quanto é área, justamente porque é multidisciplinar, né? O processo cai na tua mão, né? Você que é uma pessoa que é da área do direito, cai na sua mão, o camarada inventou um catalisador para facilitar, né? Para agilizar o processo de refino do petróleo. Você tem que buscar as anterioridades, você tem que ver se aquele catalisador já foi inventado ou não. Você, como, né, advogado, supõe que não tenha, talvez, o conhecimento técnico para isso. Eu estou falando talvez, porque às vezes tem, né? Aí, quem vai fazer essa busca é um químico, um engenheiro, um físico, né, que vai fazer essa busca nos bancos de patentes, né, que são as buscas de anterioridade, para ver se é deferível ou não esse processo. Ele pode ter, né, continuidade ou não, né? Um remédio, uma vacina, né? Aí vai ser um médico, um biólogo, que vai fazer essa pesquisa, né? Então, assim, a ciência, a tecnologia caminhando junto com essa área, né, legal, né? Então, tem espaço para todo mundo, mas não é assim, estalando o dedo que a pessoa sai, hoje eu vou ser avaliador de patente, não. A coisa é bem mais difícil, né? Existem cursos gratuitos, aproveitando isso daqui, eu quero falar, até para não alongar tanto tempo, né? Mas existem cursos gratuitos, inclusive no INPI online, né? Cursos EAD, né? Que a pessoa pode entrar lá, que é na Academia da Propriedade Industrial, elas podem fazer cursos básicos, né? Mas é o primeiro passo. Primeiro passo. Existem outros cursos mais avançados, que são cursos que são pagos, mas tem um preço razoavelmente módico, né? Eu fiz os cursos, acho que vale muito a pena e é a dica que eu dou. Eu acho que no mercado hoje tão competitivo, tão difícil como está hoje, a galera que está saindo aí da faculdade com 22, 23, 25 anos de idade, pode entrar que tem uma grande oportunidade aí pela frente. E programas de mestrado, o próprio INPI tem programas de mestrado e doutorado, né? Muita gente também não sabe que tem. Você pode fazer um mestrado, doutorado dentro do próprio INPI, não, mestrado profissional ali dentro, um doutorado profissional ali dentro, já dentro daquela área ali, e já saiu um especialista, né, nesse assunto, né? Eu não tenho nenhum medo, nenhum receio de falar sobre isso, porque eu não trabalho lá mais, eu nem conheço as pessoas hoje que estão lá, mas eu não tenho o menor problema de falar, porque eu sei que a qualificação do pessoal que está nesse instituto, eles são realmente diferenciados, né? Então, esse é o meu recado final, Fábio. Bom, quero agradecer Rodrigo Machado, professor universitário da São José, engenheiro, compartilhar um pouco da sua experiência num ramo tão importante que afeta aos profissionais de diversas áreas do conhecimento humano. Então, para você que acompanhou a gente daqui, quero te convidar para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, compartilhar. A todos, muito obrigado. Falou, Fábio, muito obrigado.